Pessoal, vamos a mais uma aula de história. Hoje falaremos da semana 3 do PET 2. E o tema é a família real no Brasil, o impacto da família real no Brasil, tanto para o próprio Brasil quanto para Portugal, né? Aqui, ó, o tema: entender os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. Esse momento em que a corte esteve no Brasil, qual que foi a repercussão lá em Portugal e no próprio Brasil, né? Então vejamos, vamos aqui às atividades. Mudanças políticas provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Assim que a corte portuguesa deixou Lisboa em novembro de 1807 rumo ao Brasil, Portugal passou a ser governado por um conselho de regência liderado pelo Marechal Beresford, inglês. Então isso significa que quando a família real veio para o Brasil, ela teve o apoio da Inglaterra para ajudar a combater os ataques do general Napoleão Bonaparte, ou seja, contra a França. E daquele momento em diante, a Inglaterra, de certa forma, passava a ter um certo domínio político ou jurídico de Portugal, sob o domínio de Marechal Beresford. Então, a guerra entre Portugal e França iniciou-se em solo português e só em 1808 as tropas francesas foram vencidas por militares portugueses e ingleses, porque naquela altura, né, vamos dizer assim, naquele momento, os ingleses estavam aliados com os portugueses no combate contra a França de Napoleão Bonaparte. Então, os franceses foram derrotados naquele momento, né, em 1808, exatamente quando a família real chegava no Brasil, né, naquele momento. Então, eles foram derrotados, os franceses, lá em solo português, lá em Portugal, né, naturalmente. E obrigados a se retirar de Portugal, porque os franceses tinham invadido Portugal como já era previsto, né? Foi por esse motivo até que a família real, vamos dizer assim, correu aqui para o Brasil, veio para cá para proteger a coroa portuguesa, né? E com o apoio dos ingleses. Então, Beresford, o inglês, ele assume então o comando do exército português. Quer dizer, os ingleses têm o domínio, né? Esse marechal, ele domina o exército português. Os principais postos militares de Portugal passaram a ser ocupados por ingleses, o que causou grande insatisfação entre os oficiais portugueses. Quer dizer, os oficiais portugueses, aquelas pessoas ligadas ao exército, à área militar, não gostaram nada disso, né? Não gostaram nada disso, dessa interferência e desse domínio inglês. Então, além do fato de serem governados por ingleses, enquanto a família real portuguesa estava no Brasil, comerciantes portugueses ficaram insatisfeitos com a abertura dos portos, decretada em 28 de janeiro de 1808. Vocês se lembram que nós estudamos isso aqui nas semanas anteriores, que foi quando o D. João chegou aqui no Brasil, em 1808, ele fez o decreto da abertura dos portos. Isso foi muito importante, favorável e positivo para o Brasil naquele momento, pois, até então, o Brasil, como colônia, ele só poderia adquirir os produtos de Portugal. E agora, com essa abertura dos portos, em 1808, o Brasil passa a ter relações, né, comerciais com outros países, inclusive com a própria Inglaterra. Então, isso já não estava legal, sendo legal para os comerciantes portugueses, que já não via isso com bons olhos. Foi decretada em janeiro de 1808 a abertura dos portos. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, né, pessoal? Então, 1808. Então, naquele momento, o príncipe regente Dom João que faz a abertura dos portos, né? O príncipe regente Dom João, a abertura dos portos em 1808.
apenas 6 dias depois de desembarcar em Salvador, que até então era a capital ali do Brasil, porque depois a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, que nós vamos ver logo aqui à frente. A queda definitiva do Império de Napoleão Bonaparte só aconteceria em 18 de junho de 1815. Então, Napoleão Bonaparte, a queda desse grande exército que foi o temor na Europa, né, de Napoleão, ele vai ser vencido, né, definido a queda em 18 de junho de 1815. Repara que essa data de 1815 vai ser exatamente quando o Brasil, nesse ano, o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, que vai ser um grande avanço que nós vamos ter com relação assim, o Brasil deixar de ser colônia propriamente dita. Então, nessa época, ao contrário do que imaginavam os portugueses residentes em Portugal, a família real portuguesa estava mais interessada em melhorar a cidade do Rio de Janeiro que em voltar para Lisboa. Quer dizer, a família real, a corte, né, portuguesa estava muito satisfeita aqui no Brasil, aliás, eles estavam adorando o clima, né, a flora brasileira, e eles ficaram encantados com o Brasil e por aqui foi ficando. E quanto mais eles ficavam, o desenvolvimento do Brasil era rumo à sua independência. Isso foi ajudando muito no processo de independência. Aliás, a vinda da família real para o Brasil, isso favoreceu muito no processo de independência do Brasil, né? Então, eles, em vez de voltar para Portugal, eles estavam querendo ficar mais no Brasil. Tanto que eles vão Dom João vai transformar Rio de Janeiro na capital do Brasil, até então, né, que era em Salvador. Então, o príncipe regente Dom João responde transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Colonial Português, né? Então, o Rio de Janeiro passa a ser a capital. E com assinatura em 16 de dezembro de 1815, 16 de dezembro de 1815, o decreto, né, assinado pelo Dom João, elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que isso significa? Significa que o Brasil agora ele estava mais agregado, estava anexado a Portugal e a Algarves. Algarves é uma região sul de Portugal. Então, o Brasil foi elevado a Reino Unido, ele estava unido a Portugal. Então, isso deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Dessa forma, juridicamente, o Brasil estava mais deixando de ser colônia, né? Juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia, rumo à sua, né? Já era um grande passo aí para a sua independência. Então, após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria, né, em 1816, o príncipe regente Dom João torna-se rei lá em Portugal, né, porque a Dona Maria I, a rainha, né, ela vai falecer e o príncipe regente, que é o Dom João, vai tornar-se rei. Então, o príncipe regente Dom João torna-se rei, com o nome de Dom João VI, com o nome de Dom João VI, em fevereiro de 1818, exatamente quando perdia, né, que acabava de vez lá o exército lá do general Napoleão Bonaparte, 1818. E é coroado, então nessa época Dom João é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Quer dizer, ele era o rei tanto de Portugal como do Brasil, porque Brasil nesse momento já estava meio que anexado a Portugal e Algarves, que é a região sul de Portugal. A permanência da corte no Rio de Janeiro gerou para os cofres públicos enormes despesas extras pagas com a criação de novos impostos. Então, com esse negócio da corte portuguesa estar no Brasil, Portugal sofre um impacto
inclusive no gasto que teve com as guerras contra a França de Napoleão Bonaparte. Isso gerou um custo muito grande aqui, inclusive com a criação de uma taxa anual destinada à reconstrução de Portugal após a expulsão dos franceses, né, da guerra lá contra Napoleão. Então, isso gerou gastos para os cofres da coroa portuguesa, e como o Brasil, nesse momento, era unido a Algarves e Portugal, isso repercutiu nos cofres aqui, repercutiu no gasto para o Brasil, nas taxas, né, nas despesas públicas, inclusive para o Brasil. Então, isso gerou uma insatisfação entre os colonos aqui no Brasil. Uma região do Brasil que se revoltou em 1817 foi Pernambuco, a famosa Revolução Pernambucana de 1817. Então, essa revolução, ela consistia em a revolta que eles tiveram contra esses aumentos de impostos, né, a cobrança em cima. Então, eles fizeram uma revolta. Então, essa região era produtora de açúcar lá em Pernambuco, né? Essa província é grande produtora de açúcar. O movimento se espalhou, dessa Revolução Pernambucana, se espalhou por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, tendo sido republicano e separatista. Então, a característica desta revolução, que cobra muito, aliás, em prova, viu, pessoal? É dela ser republicana e separatista. O que significa isso? Separatista porque queria, né, o Brasil como ali tornar-se separado, independente de Portugal. E o caráter republicano é de não ser monarquia, né, de ter um governo próprio, independente, de república, de ter um governante, um presidente. E então essa é a característica. Então ela queria tornar independente. Então ela traz isso no seu lema, a Revolução Pernambucana. Então essa elite agrária, principalmente os produtores açucareiros local, estavam extremamente insatisfeitos com o prejuízo provocado pela seca de 1816, que provocou a queda da produção. Somou-se a isso a queda dos preços do açúcar e do algodão no mercado internacional e a constante elevação dos preços dos escravizados, né? Porque naquela época as fazendas, né, os senhores, os agrários, né, a elite agrária, eles eram todos proprietários de escravos. Então ficou muito caro, tudo se tornava caro. Então eles vão protestar quanto a isso, né? Vão querer se tornar independente de Portugal. Os revoltosos chegaram a organizar um governo provisório, né? Nessa Revolução Pernambucana, os revoltosos organizaram um governo provisório e a convocar uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte, pessoal? É uma Assembleia para fazer uma Constituição. São lá, né, as pessoas que vão formar as ideias para ser colocada naquela, fazer uma Constituição, a Constituição para o Brasil, para as novas regras, como que seria, e o caráter dessa Constituição que eles queriam era de caráter republicano e separatista, né? Tornar independente, e ela tinha esse caráter, vamos dizer assim, liberais. Entre eles haviam divergência quanto à manutenção do trabalho escravo, pois naquela época tinha uns que eram favoráveis a manter, os que iam formar a Assembleia Constituinte, os que eram favoráveis a permanecer com a escravidão, e os que eram contra a escravidão. Então, para dirimir, né, comandar essas divergências, o governo provisório proclamou a abolição lenta, regular e lenta da escravidão. Nós sabemos que o processo de libertação dos escravos no Brasil ele foi lento, ele foi acontecendo aos poucos. Nós tivemos lá, por exemplo, a primeira lei do sexagenário, que todos que nascessem, após os 60 anos de idade, né, já se tornariam libertos. E depois vem a lei do ventre livre, que todos que nascessem a partir daquele momento seriam livres. E a última
né, por consequência, a Lei Áurea, que daria a libertação definitiva da escravidão. Então, foi um processo lento. Então, eles colocaram dentro desse contexto para libertar a escravidão de uma forma mais lenta. Foi assim que aconteceu no Brasil. Então, a repressão ao movimento foi organizada na Bahia e no Rio de Janeiro, para repreender, né, para combater esses revoltosos. Foi organizado na Bahia e no Rio de Janeiro, onde que era a sede do governo, né, para combater os revoltosos. Os rebeldes permaneceram no poder por 75 dias, de 6 de março a 19 de maio de 1817, quando finalmente foram vencidos. Diante disso, nós temos umas questõezinhas aqui a respeito, né, dessa análise que nós fizemos aqui nesse texto. Responda as questões sobre o texto acima. Como ficou Portugal enquanto a corte portuguesa permaneceu no Brasil? Como é que estava Portugal lá na época? A corte portuguesa se instalou aqui no Brasil e o reflexo lá em Portugal, como é que ficou? Né? É igual eu li aí para cima, né, no texto. Os comerciantes, eles ficaram satisfeitos? O que aconteceu? E lá, e o domínio? A Inglaterra, quem que passou a comandar politicamente, né? Então, essa questão que vocês vão responder aqui. Como é que foi lá Portugal nesse momento? A número 2, quais as consequências para o Brasil e para Portugal, para os dois, tanto para o Brasil quanto para Portugal, provocado pela elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 16 de dezembro de 1815. Igual falei para vocês, a partir daquela data de 1815, o Brasil foi elevado ao reino também de Portugal e Algarves. Ele estava unido a Portugal. Juridicamente falando, ele deixava, né, não seria uma simples colônia agora. Mas só que isso trouxe consequências, porque lá o que acontecia em Portugal talvez refletia aqui no Brasil e, consequentemente, refletia sim. Porque, veja só, igual eu li lá, para expulsar, né, para expulsar o exército lá de Napoleão Bonaparte na guerra contra a França, para expulsar, para combater, houve muitos gastos para o cofre, né, da coroa portuguesa e, consequentemente, para o Brasil. Então, o que aconteceu? Qual foi a consequência, tanto para o Brasil quanto para Portugal? Praticamente respondida a questão, né? O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Acabamos de falar agora. Qual foi o caráter dela? O que ela implantou? O que ela queria? Né? Qual que era o caráter? Né? Acabamos de falar agora da Revolução Pernambucana. Então, pessoal, o que finalmente provocou a volta de Dom João VI de parte da corte para Portugal? O que ele... Porque, naturalmente, o Dom João VI vai acabar voltando para Portugal. Repara que ele é elevado ele é chamado de João VI, Dom João VI, a partir do momento que ele, como príncipe, com a morte da Dona Maria I, né, ele foi coroado, né, agora como rei de Portugal. Então, ele volta a Portugal. Mas o que faz com que Dom João saia do Brasil e volta para Portugal? Foi por causa disso aqui, uma revolução liberal do Porto. Porto é uma cidade em Portugal. Então, teve uma revolução protestando, fazendo Dom João retornar para Portugal. Isso em 1820. Vamos lembrar que depois da vinda da família real para o Brasil, Portugal ficou sendo governado pelos ingleses. Não foi que nós vimos lá? Né? Foi governado pelo Marechal, né? Foi governado pelo Marechal inglês Beresford, né? O exército foi comandado por ele, pelo inglês, né? Então isso causava enorme insatisfação entre os militares portugueses, que não ficaram nada satisfeitos, para começar na área militar, né? Os portugueses já não estavam satisfeitos com esse domínio inglês na área militar. Nobres e grandes comerciantes também, né? Os comerciantes lá de Portugal, que haviam permanecido em Portugal, passaram a achar que esse país tornara-se secundário para a família real.
Quer dizer, a família real estava dando prioridade aqui no Brasil, e eles estavam se sentindo ameaçados com isso lá em Portugal. Então, em agosto de 1820, isso chegou no limite. Na cidade do Porto, né, lá em Portugal, litoral norte de Portugal, iniciou-se um movimento revolucionário que exigia a imediata volta do rei para Portugal e a convocação de uma Assembleia Constituinte lá também, né? Eles queriam fazer convocou uma Assembleia Constituinte, volto a dizer que são aquelas para fazer uma Constituição, para elaborar uma Constituição que poria fim ao absolutismo monárquico. Então, eles queriam, através dessa Constituição, colocar fim ao absolutismo monárquico. Com a aprovação da sociedade, que eles recorreram ao povo, né, formou-se um governo provisório, lá em Portugal, que convocou as cortes, primeiro parlamento português, que seguiu o modelo do liberalismo político. E seguir aquele liberalismo político, pessoal, que nós lembramos lá da época da Revolução Francesa, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, daquelas ideias de liberdade, de dar mais força ao parlamento e menos força ao governo, ao rei absolutista, né? Esse que é o caráter liberalista. Ele dá mais força ao parlamento. Então, ele seria convocado pelo povo e não pelo rei. E sem sistema de votação baseado na divisão de sociedade e estamento. Então, eles não queriam aquele sistema de votação como acontecia no caráter absolutista, que aconteceu lá na França, lembra? Porque lá era voto por estamento, ou seja, o clero, a nobreza e o povo. E sempre eles ficavam por cima. Porque o voto sempre ganhava de 2-1, porque o povo tinha menos poder de voto. Porque o voto era por estamento. Você tinha o clero que tinha o mesmo interesse da nobreza. E a nobreza ali com o mesmo interesse, e o povo sempre perdia. Então, eles mesmos propõem, né, uma Constituição cuja votação seria não com base em estamento. Até aí, muito legal, né, para dar início à elaboração da Constituição, lá de Portugal. Essa revolução, ao mesmo tempo, era contra o absolutismo monárquico. Nós vimos aqui, porque ela vai se basear em liberalismo político. Era a favor da volta do Brasil à simples condição de colônia, mas aqui passa a ser uma contradição à Constituição deles, que fala que é liberal, mas que Constituição liberal é essa que quer continuar que o Brasil seja colônia de Portugal. Então, isso é uma contradição, porque eles queriam fazer essa Constituição, mas querendo que o Brasil continue como colônia de Portugal, como era antes, lá antes do Brasil ser elevado ao reino de Algarves, né? De Portugal e Algarves. Então, eles queriam que o Brasil continuasse como colônia de Portugal. Pressionado, D. João VI acabou voltando para Portugal. Ele acaba voltando, o D. João VI, com parte de sua família e com parte da nobreza da corte, no dia 25 de abril de 1821. Então, ele retorna para Portugal. No Rio de Janeiro, deixou seu filho mais velho, Dom Pedro. Então, ele vai embora, mas ele deixa Dom Pedro, seu filho mais velho, como príncipe regente. Então, Dom Pedro ainda como príncipe regente. Depois ele passa a ser o imperador, né? Ele passa a ser o Dom Pedro, o imperador, Dom Pedro I, como príncipe regente. Então, ele, como príncipe regente, discutia-se a subordinação das províncias brasileiras diretamente à corte de Lisboa. Então, os portugueses queriam que as províncias do Brasil ficassem subalternas às cortes de Lisboa e não a Dom Pedro. Então, queria tirar todo o poder de Dom Pedro, não deixar, né? Então, as cortes passaram a exigir a volta dele também, do príncipe, né? Dom Pedro voltar para Portugal, exigiram a volta dele. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os homens da elite, né? Os da elite aqui do Brasil, nascido no Brasil e também em Portugal, mas morando aqui no Brasil, beneficiado com essas mudanças econômicas proporcionadas pela elevação do Brasil a Reino Unido, eles já eram beneficiados com isso, eles opunham. Agora eles passam a se opor a essa ideia de subordinação às cortes. A ameaça de recolonização
dos portugueses querer recolonizar o Brasil contribuiu para que a classe política do Brasil, que esses homens, né, os chamados homens bons, né, compostos por homens ricos da nobreza, percebesse que o caminho seria a ruptura definitiva com Portugal e se unisse a Dom Pedro para apoiá-lo para ser governante após a independência. Então, diante disso, dessa pressão deles quererem, os portugueses quererem que o Dom Pedro, o príncipe, retorna para Portugal, eles vão apoiar Dom Pedro para que ele fique no Brasil, né? Para que ele fique no Brasil e dê seguimento ao desenvolvimento do Brasil e romper os laços do Brasil com Portugal. Então, eles vão apoiar Dom Pedro. Olha só que interessante. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, essa data importantíssima, né? 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, pedindo que ele permanecesse no Brasil. Repara que isso aqui é até cobrança, né, de vestibular e tudo mais. Com 8.000 assinaturas, então ele resolve ficar no Brasil. Né? Se for para o bem do povo brasileiro, diga ao povo que eu fico. Foi uma frase marcante. Então ele fica no Brasil. Ele aceita esse abaixo-assinado. Então, em viagem à província de São Paulo, para obter apoio, quando estava com as suas tropas às margens do rio Ipiranga, né, às margens lá do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu um comunicado por escrito das cortes de Lisboa, revogando os decretos, acabando com o decreto do próprio príncipe, né, como se eles não existissem, não fosse nada, derrubando esses decretos do príncipe, exigindo o seu imediato retorno para Portugal. Dom Pedro não viu outra saída a não ser a proclamação da independência. Era 7 de setembro de 1822. Marca uma data marcante para o Brasil, uma data que representa a nossa independência, né? Então, a partir dali, o Brasil, já com a sua consciência, né, de ruptura com Portugal. Então, depois de guerras de independência que duraram 3 anos, o processo começa ali, né? Não vai ser fácil. Portugal vai reconhecer a sua independência com o Brasil, porém, vai exigir um pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. Né? O próprio Portugal exige esse pagamento. Futuramente, também, nós vamos ter o reconhecimento dos Estados Unidos da América da independência do Brasil. Mas eis aqui a nossa data de independência, 7 de setembro de 1822. Então, nós podemos ver e perceber que com a vinda da família real do Brasil, nós tivemos essa repercussão positiva, ou seja, o Brasil conquistar a sua independência. Observa aqui, pessoal, observa essas duas representações do chamado Grito do Ipiranga. Aqui é uma questãozinha, né? Aqui um autor que pintou, vocês vão ver uma diferença aqui, né? Independência ou Morte do Pedro Américo, 1888, um pintor brasileiro, e aqui de um pintor francês, René Mauraux, né? Repara a diferença. Aqui está uma coisa mais assim, ele levanta o chapéu, né? Mais familiar, e aqui parece que é mais uma revolta mesmo, né? De brigada e tudo. Então, diante destas duas imagens, vai vir uma questãozinha, duas questõezinhas aqui, pessoal, ó. Número 1, descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia que cada artista quis retratar da figura de Dom Pedro. Então, vocês vão ver a diferença que cada um quis retratar com relação. Primeiro, observem a diferença de um com o outro e o que o artista quis retratar. Ambos são aquela fase, né, aquela famosa data de 7 de setembro de 1822. Tá certo? Então, aqui nós encerramos essa atividade, pessoal, que foi aqui, da semana 3, tá? E assim, encerramos, consequentemente, a aula de história de hoje. Um abraço, até a próxima, tá, pessoal?